bom, né? dos Vai homens e ter das gente mulheres. trabalhando lá. Amém. Eu vou orar iniciando aqui, irmãos, depois a gente tem a palavra aqui, logo que chegar mais gente aqui, eu vou autorizando aqui. Mandei o link aqui também pro sobrinho do Lore aqui, vamos ver se ele entra, ele sempre pede. Amém? Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite, por mais uma reunião que vai se iniciar agora, Senhor. Seja conosco, também seja com o pregador de hoje. Continue nos abençoando, nos usando na tua obra, Senhor. A gente grava também essa reunião, que a gente possa transmiti-la aqui depois, que também possa ser bênção para quem for assistir depois, Senhor. Continua nos usando de uma forma especial, nos tratando, Senhor, nos livrando, nos dando discernimento, Senhor. O Senhor sabe o que a gente precisa escutar, o que a gente precisa sentir. O Senhor está nos guiando, Senhor. Nos deu discernimento também e a sabedoria para entender da tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ricardo, a palavra está com o irmão. Amém, amém. Obrigado, Paulão, pela oportunidade. Que eu não cumprimentei, a paz do Senhor. Eu trouxe o Espírito Santo me tocou numa palavra que eu acho que a nível da gente realmente meditar e entender um pouquinho mais como as variáveis, às vezes, uma única palavra tem mais coisa do que a gente imagina, né? Essa palavrinha, o Espírito Santo trouxe no meu coração, chama-se arrependimento. Aí na Bíblia, nós vamos ler 2 versículos só, que eu acho que fecham esse contexto, mas antes eu fiquei meditando o que do arrependimento, o que é o arrependimento, e para nós cristãos, nós que estamos dentro da palavra, eu acho que é mais fácil, apesar que é uma palavra que quanto mais dói, melhor ela é, por incrível que pareça, né? Quanto mais dor a gente sente quando a gente se arrepende, mais a gente tem a certeza de que a gente está na presença do Senhor. Porque tem muito arrependimento, pessoas aí do mundo, que se arrepende de boca, tem arrependimentos até que viram maldição. E eu fiquei pensando nisso, falei, poxa, como assim, né? Quem de nós nunca ouviu alguém falar, nossa, me arrependi de casar, essa mulher é um bicho. O cara se arrependeu de casar, ainda praguejou a pessoa. Arrependimentos, às vezes, palavras pesadas. Mas eu vi lendo um devocional, eu vi uma definição antes de ler os versículos, do pastor, que eu achei muito interessante. Ele diz assim: o arrependimento é uma mudança de coração e mente que nos aproxima de Deus. O arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus para obter o perdão. Ele é motivado pelo amor a Deus e pelo sincero desejo de obedecer aos seus mandamentos. Então, acho que quando a gente se arrepende mesmo, que a gente está agarradinho com o Senhor, que o Espírito Santo está conduzindo, às vezes dói. Por exemplo, eu tive um exemplo, acho que foi ano passado, eu fui na padaria e tinha um rapaz do lado de fora da padaria e ele pediu dinheiro, aí é aquela história, né? Só tinha, entrei, aí eu não lembro como é que foi muito a história, mas eu sei que eu estava saindo, ele falou, pô, então já que você está sem dinheiro, me dá um pão. E eu não dei. Irmãos, isso me cozinhou, mas isso me, me fuzilou durante dias, eu vou falar até semanas. E eu pedindo perdão e aquilo, sabe, eu falei, meu Deus, tanto é que uma coisa que eu nunca mais fiz foi negar esse sentido. Dinheiro não, dinheiro realmente às vezes a gente, mas quando a pessoa vem, você sente que é de coração e quer comer, não tem como negar. Mas foi um arrependimento muito forte que me trouxe isso. Então, em 2 Coríntios, versículo 7,
Ele diz, desculpa, 2 Coríntios 7, versículo 10, diz assim: porque Deus, às vezes, utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado, nós arrependemos para, assim, nos levar à salvação. Já a tristeza do homem incrédulo não é a tristeza do arrependimento verdadeiro e produz a morte. Quando a gente está orientado, quando a gente está seguindo a palavra, essa dor que eu senti de realmente, meu Deus, por que eu não ajudei? Meu Deus, isso é bom, porque Deus mostra, né? O Espírito Santo mostra aquilo que Ele quer que a gente faça realmente, né? Só que o mundo não tem isso. Então, se a pessoa não tem um arrependimento de coração, ela está se afastando dos caminhos do Senhor. Porque, inclusive, isso surgiu uma discussão bem interessante semana passada lá no grupo do salão, eu levei uma palavra falando de salvação e arrependimento, tá andando junto, e as pessoas comentando, né, que começou o assunto de bebida, porque pode beber, não pode beber, não, a palavra não diz que pode, o outro não sei o quê. Eu falei, gente, o negócio eu acho assim, a palavra não diz que não pode beber, mas ela diz que não pode se embriagar. E surgiu, foi discutindo isso, aí eu virei e falei, tá, vocês acham que então é assim? Então tá bom. Então eu vou encher a cara hoje, porque eu sei que amanhã eu peço perdão para Deus, ele me perdoa. Aí no outro dia eu encho a cara de novo, pai, me perdoa. Não é assim que funciona, gente. E aí começamos nesse contexto. Porque tem muita gente que acha que uma vez salvo, uma vez salvo. Eu fui para a igreja, aceitei Jesus, me batizei, estou salvo. Mas a palavra não diz isso. A palavra diz que a gente tem que perseverar até o fim. Não é só. E às vezes você fazer alguma coisa sabendo que está errado, para depois pedir perdão, não é um perdão sincero. E é esse perdão que ele está falando aqui, é o perdão do homem incrédulo. Porque se ele sabe que está errado, por que ele pecou? Porque ele sabe que vai pecar. Diferente de uma tentação, de um pecado que às vezes é involuntário, que todos nós somos pecadores. Senão, Jesus não tinha passado o que ele passou por nós. Mas tem gente que peca sabendo que vai pecar, sabendo que está errado, e na certeza que amanhã pede desculpa e ok. Só que esquece que Deus é o justo juiz. Né? Em Ezequiel 18, no versículo 26 e 27, ele fala assim: se o justo deixar de lado a justiça para viver no pecado e morre sem se arrepender disso, morrerá por causa do mal que cometeu. Mas se uma pessoa que vivia no pecado se arrepender de suas maldades e desobediências e passar a praticar a justiça, não será castigada com a morte. Ele salvará a sua vida. Então está bem claro a situação. Não tem como você andar junto, né? Em paralelo. Eu peco, peço perdão. Eu peco, peço perdão. Jesus falou para adúltera: eu te perdoo. Ninguém te condenou? Também não te condeno. Mas vá e não peques mais. Então existe. Eu tenho conversado com muitas pessoas, inclusive de outras religiões, e existe muita orientação nesse sentido, enganosa. Tem gente que acha que porque está indo todo domingo na missa e faz uma boa ação, é o suficiente. Sequer se arrependeu dos seus pecados. Então é assim. Eu fiquei pensando muito nisso, nessa questão do arrependimento. E é assim, eu acho que quanto mais a gente se arrepende de coração, mais a gente está na presença do Senhor, mais a gente está sendo orientado pelo Espírito Santo. Às vezes as pessoas que estão no mundo, elas não têm esse direcionamento. Então, o que é pecado é normal. Então, para que se arrepender?
É lógico que tem coisas que acontecem, tem arrependimentos que não são tão significativos. Por exemplo, você está dirigindo um carro, aí a fila do lado está andando, aí quando você muda de fila, a que você mudou parou e a que você estava andou. Pô, me arrependi, devia ter ficado aqui. É um arrependimento. Mas o arrependimento do pecado, que é o que está sendo colocado aqui na palavra, ele tem que ser uma coisa de coração. Você tem que sentir, tem que doer no coração. Você pecar e se arrepender, glória a Deus. E se não doer, a gente não é porque a presença do Espírito Santo não está fazendo, não, você está longe da presença do Espírito Santo. Então, assim, eu tenho meditado muito nessa palavra, inclusive eu quis trazer aqui para os irmãos. Eu sei que o Espírito Santo continua operando em cada irmão, e essa palavra eu vou levar amanhã, também no grupo. E é uma palavra pesada, porque quando a gente fala em salvação, quando a gente fala em pecado, quando a gente fala em arrependimento, não é muito o que as pessoas gostam de ouvir, mas não é o que eles gostam de ouvir, é o que a gente tem que falar, que é o que está na palavra. E aqui está bem claro: ele salvará a sua vida, ou seja, se você se arrepender do pecado. Então, é uma palavra breve, é uma mensagem curta, mas bem reflexiva. Eu acho que a gente, de uma pequena palavra chamada arrependimento, tem muito contexto nisso. A gente tem bastante coisa para meditar, e foi como esse devocional ele falou, né? Ele é motivado pelo amor de Deus e pelo sincero desejo de obedecer aos seus mandamentos. A gente nós temos, a honra e glória do Senhor, nós temos isso no coração. A gente tem esse desejo, mas tem muita gente que não tem. E, infelizmente, o arrependimento dessas pessoas, ele não é autêntico, ele não é sincero. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer realmente um coração quebrantado, um arrependimento sincero. Porque pecar, todos nós pecamos, mas o arrependimento tem que ser sincero também. E não ficar dependendo de ter a certeza da salvação, porque Deus é bom, e continuar no mesmo erro, continuar no mesmo pecado, e achando que é fácil, que é assim. Não é. Deus é justo. Ele sabe o coração, ele conhece mais o coração da gente que nós mesmos. Então é uma palavrinha que a gente tem que tomar bastante cuidado e usar ela com muito amor, né? A gente tem que ter esse sentimento de arrependimento quando peca, quando erra, de uma forma muito sincera, porque quem está julgando isso não é o homem, é Deus. Então era isso que eu queria passar, essa breve palavra para os irmãos, para a gente poder estar refletindo nisso. Eu espero ouvir os comentários dos irmãos também, que é sempre construtivo para a gente operar na vida das pessoas que estão ouvindo que vão ouvir essa gravação. E é isso, irmãos. Paulo, obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe, irmão. Amém, amém. Paz, Lore, paz, Marquinhos. Amém. Deus abençoe. Ficou atrás aí, que eu estava falando com o cara lá no Espírito Santo e o cara me segurou até agora. Se estava no Espírito Santo, tá bom. Devia ter mandado o link para ele entrar aqui com nós, Lore. Boa noite, meus irmãos. É do outro lado. Também. Já vai. Boa noite, Gelson. Deus abençoe, viu? Boa noite. Mas eu consegui ouvir a palavra assim. Amém, amém. Glória a Deus. Sempre bom. Edifica a nossa vida aí. Amém. Ô, Ricardo, acho que o arrependimento aqui no meu caso, quando você falou isso, acho que o Espírito Santo toca demais na gente, né? Quando você narrou aqui, você falou que negou um pão, né? Mas tem hora, eu vou falar aqui também, tem hora que eu vejo a pessoa pedindo algumas coisas que eu falo, meu Deus, eu não vou dar um dinheiro para essa pessoa, que você vê que tem um pessoal um carinho de malandro também, né? Com umas coisas aqui que tem vezes se você não dá, a pessoa te xinga. E isso eu falo assim, meu, por isso que eu não dei mesmo, né? Que olha,
tem umas coisas aqui que ele perde a paciência aqui quando não vai, né? Então, só voltando aqui um pouquinho, eu acho que o arrependimento, o Espírito Santo, acho que toca na gente de uma forma diferente, incomoda a gente de uma forma diferente. E glória a Deus aqui por isso, né, Ricardo? Acho que longe da gente aqui não se arrepender das coisas que a gente fez ou do que a gente faz. Então, várias coisas aqui na nossa vida a gente se arrepende. Acho que a gente tem aqui um Deus fiel aqui para a gente se arrepender e pedir perdão de bastante coisa que a gente faz. E Deus dá tranquilidade quando a gente pede perdão e se arrepende de coração, né? Então, coisas aqui que a gente precisa falar, ouvir e praticar também. Você falou que vai levar a palavra amanhã, vai vir bastante gente que está precisando escutar essa palavra também, né? Como aqui no nosso grupo, que a gente precisa se arrepender, que a gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa, né? Então, que seja bênção lá amanhã também a palavra, que seja toque lá no coração das pessoas também, Ricardo. Deus abençoe, irmão. Você falou esse negócio de, às vezes, a pessoa abusa. Semana retrasada eu fui buscar a Beth. Eu tô com fome, tô com fome. Eu, fim de mês, naquela pindaíba. Aí paramos no McDonald's. Eu falei, come um lanche, depois eu como alguma coisa em casa. Aí ela tá comendo lanche, parou um cidadão do meu lado. Ô, moço, tô com fome, paga um lanche pra mim. Eu falei, meu pai. Falei, tá bom, eu vou te pagar um lanche. Então, tá bom. Aí eu fui do lado do Totti, o segurança colou nele, né? Falei, não, deixa, eu vou comprar o lanche pra ele. Aí eu tava lá procurando o lanche, ele, me dá esse aqui, um baita de um combo, velho. Eu falei, meu, eu falei que eu ia te pagar um lanche. Pô, mas nem uma batatinha. Eu falei, meu irmão, eu te falei que eu ia pagar um lanche. Agora, se você não quiser o lanche, amém. Agora eu vou te pagar um lanche, é porque eu posso. O cara já queria um combo com milkshake. Eu falei, não, aí já tá demais, né? Eu Que até o comprei o lanche. brinquedinho, que é o brinquedinho, Pô, também você falou, que é o McLanche. brinquedinho. Eu falei, velho, não dá, né? Eu falei, pai, o que eu faço? Aí a mesa do lado deu uma batatinha pro cara, o outro deu refrigerante. Glória a Deus. Mas é assim, é isso mesmo, tem gente que abusa, né, cara? Mas amém, mas eu dei o Uma vez lanche. eu estava no mercado, e a gente fazendo compra, né? Aí, geralmente, no final do mês, falta aquelas coisas, né? Aí a gente passando perto do caixa, aí eu e minha esposa. Aí veio um camarada com 2 sacos de leite ninho. Pense aí, para passar. Eu falei, pô, irmão, olha o meu leite que eu tô levando. Aquele mais barato. Aí, enfim, se você pegar um desse mais barato, eu passo para você. Agora, pegou o leitinho, eu não vou passar, não. É complicado, cara. Às vezes a gente quer ajudar e não tá podendo naquele momento, entendeu? A gente na rua, minha esposa sempre leva alguma fruta, alguma coisa para comer na rua, a mulher passou pedindo as coisas aí, dinheiro, ela tá com fome, ela tô com fome. Minha esposa deu, acho que foi uma maçã, foi uma banana, não lembro direito. E a mulher, eu não quero isso não, eu quero é dinheiro, entendeu? Mas aí a gente releva, né? Não é fácil, não, irmão. A gente precisa contar até 10 horas aí para não perder a bênção, né, irmão? É isso mesmo. Agora tem o outro lado da história. Eu estava saí do trabalho hoje, vim para casa, e sabe quando a gente, aquele incômodo, você fala, Deus, eu preciso do Senhor, mas eu não sei, alguma coisa está me tirando dessa comunhão, o que que é? Fala comigo. Quem que já viveu uma situação assim? Constante, né? A gente vira e mexe está nessa situação de que alguma coisa na nossa conduta parece que se desconecta com a essência do Pai, e aí o nosso coração fica meio turvo, né? Não se turve o vosso coração, fica ali. E aí era assim que eu estava sentindo, né? E aí cheguei em casa e o meu cunhado, o Ricardo, ele me ligou para mim e assim, eu ligar para ele e ele falar, quando é que você vem aqui? Vamos comer.
assim, ele tem uma compulsão por comida, por sair, né? E praticamente quem tem visitado ele sou eu e a Gladys, né? Ele tem uma família. Na verdade, a Gladys é uma família mais recente, né? Esses irmãos da Gladys são de um outro relacionamento com o pai, né? Então, é da mesma mãe. E a gente acabou tendo um relacionamento com eles assim já tardiamente, para mais dos 36, 37 anos, né? Mas foi um relacionamento que nunca foi, sobretudo com o Ricardo, nunca foi muito assim, socialmente constante. Bom, mas para dizer o seguinte, ele sabe quando você não quer ligar para a pessoa porque você sabe que você vai ligar para a pessoa, o cara vai falar: e aí, quando é que você vai vir aqui para levar para comer? Você fala: caracas, né? Eu quero ter minha liberdade, eu quero escolher se eu quero ir comer com ele ou não, né? E aí juntou essa situação, juntou uma outra pessoa que outro dia me pediu uma agradada, eu emprestei para ela. E aí, esses dias eu fui no apartamento dela e pedi um pó royal, domingo. E ela falou: ó, e ela nunca mais me devolveu dinheiro, mas eu também não falo sobre isso, né? E ela pegou e me deu o pó royal e falou: mas ó, devolve rápido. Meio brincando, mas falou, né? E aí de maldade mesmo, eu devolvi, botei no bolo e corri lá e devolvi para ela. E falei para ela: eu devolvo rápido as coisas que você que as pessoas me pedem emprestado. Nossa, maldade pura, coração duro. E aí, mesmo além da coisa do Ricardo, da relacionamento com ele, a gente está tendo que suprir questões financeiras, porque ele não tem renda. De novo, ele tem irmão, tem um outro irmão, tem família, tem um monte de gente, mas no final das contas eu e a Gladys é que estamos suprindo as necessidades à medida do possível, né? E hoje veio um boleto de R$ 3.500 para pagar do seguro do automóvel, de multa, do IPVA, porque a gente precisa vender o carro para pagar as despesas que a gente está assumindo, né? Então foram 3 situações que falou direto da gente se entregar, da gente dar. Aí eu estou aqui pensando e Deus me incomodando, sabe? Me incomodando, e já me deixou em paz, porque eu vi quanto que eu sou mesquinho, o quanto que o Senhor é o dono de toda a prata e todo o ouro, e eu fico aqui resmungando um dinheirinho, ou R$ 3.500, sei lá o que é que foi, eu não sei, eu preciso saber o que é que o Senhor está querendo com isso, e não o quanto que isso incomoda a mim. Né? Não é o meu padrão de dizer que dou ou não dou, né? Mas o quanto que o Senhor tem com isso, o que o Senhor está querendo fazer com isso. E não deixar de que a bênção continue fluindo, porque à medida em que eu estou falando para mim, né? À medida em que eu me retraio com relação a isso, e falo: não, peraí, são 3 situações que eu falo: não vou dar mais. Eu me sinto como se o Espírito Santo de Deus fugisse de mim, como se eu estivesse ficando seco, como se eu estivesse ficando sem a graça de Deus. E eu me arrependo, viu, Ricardo? Desse meu coração mesquinho, e que olha o mundo de uma maneira muito, muito cartesiana, e que acaba me tirando do centro da vontade de Deus.
Então, a minha vontade agora é ligar para o meu cunhado e dizer o seguinte: bora almoçar, meu cunhado. Vou passar aí, vou te pegar e quero ser bênção na sua vida, mesmo que ele não saiba disso, mas eu quero poder ser canal de bênção na vida dele. É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nossa, que viagem, hein, Ricardo Faria? Que viagem. A viagem da minha cabeça ao meu coração. É uma viagem, viu? Me permita fazer uma colocação interessante na sua fala, como vai ficar para a nossa posteridade, é que você citou assim, algo te incomodando, né? Algo te rondando, algo te impulsionando a algo, a fazer algo por alguém. É interessante que eu entendo isso como sensibilidade, eu entendo isso que tem um Espírito de Santo querendo falar contigo e ele quer te mostrar, como você me falou, porque cada um de nós tem uma experiência diferente, ritmo diferente, nós viemos de cultura diferente, etnia diferente, criação diferente, então as nossas experiências muitas vezes elas têm uma raiz muito próxima, mas as causas, as consequências e os seus desafios, cada família, cada comunidade, ela vai ter um resultado bem diferente. Mas eu acho legal você deixar isso claro para a gente, para nós aqui, que algo está lhe incomodando, né? Se algo está incomodando, eu peço, a minha contribuição é que não perca essa sensibilidade, porque, como foi comentado antes, né, pelo outro Ricardo, né, é que o amor de Deus vai se esfriando, esse dom de amor, esse dom fraternal, esse dom de autoajuda, a que nós somos impelidos de cumprir o papel do bom samaritano, como Jesus bem colocou, a gente passa tão apressado, esquece, eu tô tão ocupado com os meus afazeres, seja o que for que eu estou fazendo, lá da Bíblia tem os exemplos, e a gente acaba não ajudando, porque já estamos tão acostumados a ajudar alguém no sinal, estamos tão acostumados a dar um prato de comida, que o próximo dia a gente já passa a ser uma pessoa rancorosa, raivosa, porque a gente está deixando, não estou dizendo você, mas nós em geral, o público em geral, estamos deixando se contaminar com a avareza do mundo, porque a Bíblia alerta, né? É uma condição, cuidado para não esfriar o seu amor. Eu já ajudei, agora mais que esse cara aí do sinal se exploda, o próximo que ajude. Então isso é um cuidado que nós temos que ter. Às vezes se a pessoa pede, faz uma oração por mim. Eu já orei para esse cara ontem, vou orar de novo. Acaba a gente virando avarento em oração, avarento em olhar com carinho para as pessoas, entendeu? Se a gente não tem que ser sincero, pô, irmão, no momento não tem não. Mês que vem eu vou separar aqui R$2 para poder te dar. Seja sincero, é sim, sim, não, não, né? Nós sejamos uma boca para abençoar as pessoas e usar o coração sincero e não maquinar no nosso coração e vou mentir que eu não tenho para dizer que não vou dar. Aí eu já pensei, eu já planejei e executei. Aí eu estou cometendo uma coisa indecifrável no momento, entendeu? Então nós temos que ter cuidado com isso. Mas que bom que você está sentindo essa vontade de mudar e se continue no seu coração e no nosso também, que a gente não perca esse compromisso de ajudar o próximo. Amém pelo exemplo, amém pelo sua mudança doutrinária, né? Mudança assim, de fé, né? Esse acréscimo na sua fé. E na contribuição que o Ricardo falou, nosso mensageiro da noite, sobre o arrependimento em 2 Coríntios, o desejo de obedecer, como Ricardo falou que está nesse trabalho de levar a mensagem, né?
às quarta e quinta-feira lá no grupo dele, na empresa, eu queria deixar para todos aquela história que a gente não pode esquecer de Gálatas 5 e Efésios 4, os frutos do Espírito e a armadura de Deus. E é um alerta muito pequeno que Paulo deixa, que para poder alcançar esse nível de dons, nós temos que entender que nós temos que mudar o nosso comportamento. Não é o dom que muda, nós mudamos primeiro antes do dom. Que ele fala, deixemos a avareza, deixemos a mentira. Eu tenho que deixar de mentir, eu tenho que deixar de ser avarento, eu tenho que deixar de falar mentira. Não é o dom que vai me mudar. O dom de cura, dom de profecia, isso não muda ninguém. Não muda. Senão, Judas Iscariote tinha mudado. Não muda. Certo? E Tomé falou a besteira que falou no final. Então, dom não muda. O que muda é o caráter. Jesus passou capítulo 5, 6, 7 falando de caráter. Lá em Mateus, só prestar atenção. Se alguém te roubar, não praguejar, lutar pela fé, dar a face, entendeu? Se alguém te acusar, seja feliz quando você for perseguido. Mudança de comportamento. Como o Ricardo falou, as pessoas procuram se justificar na Bíblia os seus próprios erros. Jesus quebrou uma banca, por que eu não posso quebrar um carro? Pelo amor de Deus, não tem nenhuma comparação dessa. O cara bebeu. Não tem comparação dessa. Alguém me mostra na Bíblia alguma vez que Jesus foi acordado bêbado e foi orar? Não existe isso. Mas o cara quer passar a sexta-feira bêbado e por quê? Ele não tem compromisso no sábado, ele não tem compromisso no domingo, ele não tem compromisso dia nenhum. Imagine alguém pedir assim, irmão, faz uma oração para mim. Eu tô bêbado, cheio de cachaça, babando, como é que eu vou jogar um engolve na barriga, vou lavar o rosto para orar por você? É totalmente indescritível, não dá para imaginar. As pessoas que pensam primeiramente na carne, como está lá em Gálatas 5, a pessoa que vive pelo Espírito, ele é movido pelo Espírito. Quem é movido pela carne, ele faz obra da carne. É lascívia, impureza, mentira, adultério, está lá em Gálatas 5. Tem que ser movido pelo Espírito. Então, todos nós que vamos levar a mensagem, lembre isso às pessoas, meu irmão, seja movido pelo Espírito, que você não vai praticar os desejos carnais. Ser movido pelo Espírito. Só dá uma olhadinha lá em Gálatas 4, Gálatas 5, depois você vai em Efésios também, que fala da armadura. Não tem como você buscar algo maior se você não se aproximar de Deus. Se você busca primeiro os desejos carnais, primeiro eu vou satisfazer a minha carne, primeiro eu vou satisfazer meus desejos. Então, primeiro é você, Deus não é primeiro na sua vida. Já está o diagnóstico aí, com a receita carimbada já. Está buscando o seu próprio interesse. Amém? Linda mensagem, Ricardo, que nós possamos, mais uma vez, colocar em prática e relembrar os irmãos que vão nos assistir aí ao longo da semana, que procure, né, os desejos da espiritualidade, procure fazer os desejos de Deus, procure matar o desejo carnal, ande pelo Espírito. Não fique querendo satisfazer ou justificar. Não é porque eu tenho vontade de mentir. Lava a boca, irmão. Pede para Deus botar uma brasa. Entendeu? Como Jesus falou, você trata as coisas que você não consegue, mas na hora de você cortar. Às vezes é melhor ser mudo do que falar besteira. Né? É melhor ser cego do que perder o reino do céu. Então nós temos que atentar e praticar esse tipo de coisa. Tá bom? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite. A paz. Que Deus os abençoe. Da paz. Osni, você falou uma coisa bem interessante. Eu já vi pessoas falando que não, beber não é proibido, que o primeiro milagre de Jesus foi o vinho no casamento. Eu já vi pessoas, não só uma, falar isso. Né? Nós temos que tomar esse cuidado mesmo, porque as pessoas à nossa volta às vezes faz a gente pensar essa forma também. Que eu cheguei, na época eu bebia, né? Eu falei, eu acho que ele está certo, entendeu? Então, é isso os riscos que a gente tem que tomar cuidado, ler a palavra de Deus, saber interpretar, buscar e
minha gente, vamos viver ela o máximo que a gente puder, porque as coisas não estão fácil. Cada dia que passa, a gente vê uma nação, vamos falar da brasileira, mas está mundial, uma nação que não está nem aí para nada. Na realidade, não, acha que o mundo é isso aqui, pronto. Terminou isso aqui, acabou. E a vida verdadeira não é essa, né? Mas não é fácil passar para as pessoas. Eu vejo à minha volta, eu tenho aqui muita gente, eu sou de família católica e é o católico ali ferrenho. Bom, se eu dei o trabalho que eu dei para mudar, imagine o pessoal que à minha volta aqui é difícil, né? Mas não vamos desistir e vamos procurar fazer o melhor caminho, andar pelos melhores caminhos, buscando sempre o bom Jesus para nos guiar, buscar sempre a sua palavra, pedir sempre que o Espírito Santo nos conduza pelos caminhos corretos. Amém, meus irmãos? Faltei aí algumas aí, porque a anterior realmente não deu. A última, não. A última, se eu falar, vocês vão me dar uma multa e 7 pontos na carteira. Viu? Já está adotado. Filhos de Deus, eu não fui para a igreja, fiquei em casa. Quando eu fui lembrar, já era, olha, no outro dia. Falei, puxa, a reunião foi ontem. Entendeu? Aí não, hein, Dedé? Aí não, hein? Ainda bem que a gente trouxe, né? a palavra do arrependimento, né? Você se arrependeu? Né? Me arrependi, Então, cara. pronto, amém, glória a Deus. Amém, amém. Quando eu vi no outro dia, filho de Deus, eu Amém. estava ali, eu tenho uma bancadinha lá, estava fazendo um serviço lá na bancadinha, que eu lembrei, hoje é quarta-feira, e a reunião de São Paulo? Ah, foi ontem. Lembrou da gente na sexta já, né, Dedé? Já fazia... Pois é, que absurdo, né? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Se o pastor quiser comentar, a gente ora aqui também. Mas eu assisti seu vídeo, viu, Osni? Seu vídeo é maravilha. Glória a Deus. Esse tema é muito importante, né? Quem aqui já não se arrependeu de alguma coisa? E eu tenho muitos arrependimentos na minha vida e toda vez que a gente lembra, a gente pede perdão, né? Embora Deus é misericordioso e nos perdoa, mas a gente tem que corrigir para não cometer os mesmos erros, né? Vocês estavam falando aí de atender, né? Às vezes as pessoas pedem dinheiro. De fato, o dinheiro é uma coisa que tem que ter muita sabedoria para dar. Eu já dei dinheiro várias vezes para as pessoas, mas a gente tem que orar. E eu ia sempre buscar pão aqui na padaria ali e sempre tinha pessoas pedindo dinheiro antes de eu entrar. E eu não sentia de dar, mas na saída eu dava o pão, né? Aí alguém que estava do meu lado, estacionando, ele falou, olha, você fez uma coisa que eu vou copiar, vou fazer isso. Porque todas as vezes que eu venho aqui, ele ou outras pessoas estão pedindo. Então, eu vou lá, compro pão, eu comprei pão, comprei pães a mais, dei um saquinho separado e dei para ela, a pessoa, né? Era uma senhora. E ela aceitou e tudo mais. Agora, realmente, a pessoa não aceitar, não, eu não quero isso, eu quero dinheiro, é complicado, porque se está precisando de comer, a gente não pode negar mesmo, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade do espírito, mas também tem que tomar cuidado, dar dinheiro para alguém que vai se drogar, né? Lá no supermercado, estou na boca do supermercado, uma pessoa vem com um pacote de arroz. Ah, você pode passar arroz? Eu falei que não. Aí ele saiu, foi para outra, aí a caixa falou assim, todo dia ele vem com um pacote, todo dia alguém paga para ele. Então, aí eu estava até pensando, puxa, eu devia ter comprado. Mas quando ela falou isso, eu falei, tá vendo? Não, vai saber se ele não está pegando aquele pacote e negociando. Então, a sabedoria que vem do alto é algo tremendo, né? E nós temos que ter essa sensibilidade. Eu não estou falando que sempre Deus revelou, não, mas a gente erra muitas vezes. Deixei de dar algo que eu deveria ter dado, me arrependi muito também.
mas a gente tem que se preocupar em procurar agradar ao Senhor, não é? E sempre orar antes. Lá na igreja, quantas vezes estou lá na igreja, pessoas da rua vêm pedindo dinheiro, eu cheguei a dar muito, pedindo mantimento, eu dei, mas sempre eu falo, venha, frequente os cultos, nós vamos te colocar numa lista de pessoas que vão ser ajudadas, mas você tem que frequentar a igreja. Pergunta se eles voltam. Não voltam. Mesmo assim, olha, vai começar o culto, entra aí que depois a gente vai ver. Não fica. Então, a gente tem que também não só dar o alimento material, mas o espiritual também. Quantas vezes eu já orei para pessoas que estavam lá pedindo dinheiro, eu falei, entra aqui que eu vou fazer uma oração para você. Algumas até aceitaram Jesus, mas não voltam. Então, eu vejo assim, é muito comum hoje as pessoas só pegarem aquilo que lhe interessa, mas não querem sair daquela vida, né? Não querem ter um crescimento. E a gente deve falar, olha, tem alguém que pode te libertar dessa situação. E só pegando agora aquela passagem que o Ricardo leu, mas eu queria ler 2 versículos antes também, 2 Coríntios 7, a partir do 8. Ele fala assim, Paulo falando aos coríntios, mas de uma carta que ele tinha mandado anteriormente. E aquela igreja tinha muitos problemas. Na primeira carta, ele falava sobre a divisão da igreja, né? Um era de Paulo, outro de Apolo. Ele falava sobre a imoralidade na igreja, sobre casamento, comida sacrificada, sobre a ceia do Senhor, o corpo de Cristo, a ordem no culto. Quer dizer, ele falou uma carta pegando no pé da igreja de muitos erros. E Paulo não poupou advertência, ele falou para valer. E aí, quando ele escreve a segunda carta, como o Ricardo leu lá, no 7 e 8, ele fala assim, mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Versículo 9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, o 10, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então, Paulo ele ficou triste por saber que ele pegou pesado. Mas, olha, eu fiquei feliz também de saber que vocês tiveram uma atitude de mudança. Teve um impacto, teve um choque, né? Aquilo que o Ricardo falou. Tem que confrontar, tem que chocar, tem que pegar no pé mesmo. Deus, ele quer consertar, não é o nosso mal, não é para o nosso mal. E aí, depois dessa segunda carta, ele fala, olha, foi bom que vocês se entristeceram, porque a tristeza que provém de Deus, que mudança de vida, mudança de caráter, ela não produz algo que vá destruir, mas sim que vá mudar a sua vida, né? Mas a tristeza do mundo produz a morte. A tristeza de Deus produz arrependimento para a salvação. Então, é muito bonita essa passagem, eu amo demais as cartas de Paulo, e principalmente porque elas são bem atualizadas para os nossos dias hoje. A igreja do passado, primeiro século, não é diferente, os problemas da igreja do primeiro século não é diferente da igreja hoje, no século XXI, porque o inimigo é o mesmo, o homem continua o mesmo, e nós precisamos sempre ouvir aquilo que Deus quer. Então, confrontou, pegou no pé, trouxe tristeza, mas você vai refletir, vai buscar, né, arrependimento, mudar aquilo que está errado, e aí vem uma alegria, né? Aquela tristeza se transforma em alegria por saber, olha como foi bom, como eu precisava ouvir isso, como eu precisava ser mudado, como Deus falou comigo. E assim que a palavra tem que ser mesmo, né? Glória a Deus pela palavra, Ricardo, os comentários também, preciosa, né? A palavra de Deus sempre é maravilhosa. Tem alguém que gostaria de fazer algum pedido de oração? Pastor Carlinho, a oração pelo nosso país. Com certeza, Dedé, com certeza. E muito, né? Pelo Não é só nas Brasil. terças-feiras, são todos os dias. Oh, claro, claro. É. E também oração por uma família aqui. E o pior que eu não sei o nome de ninguém, mas um bebezinho nasceu e não durou muitos dias. João Maria, o netinho dele.
nasceu e não durou muitos dias, morreu, acho que nasceu de 7 meses. E os familiares também ficaram muito abalados. Então, ora por essa família de João Maria. Né? Tá bom. Sim. Vamos orar sim. Mais alguém, irmãos? Eu peço oração pela saúde da minha mãe também, viu, pastor? Qual que é o nome dela mesmo, Paulo? Maria. Maria. Obrigado, pastor. Põe meu nome na rela aí para melhorar essa... Com certeza. Osni, vamos orar pela tua né? total recuperação aí. Total recuperação. Isso. Mais Pastor, alguém, irmãos? o reforço de amanhã, que hoje já foi uma, é terça e quarta, viu? Terça e quarta, né? Amanhã é o grande. Eu já estava com saudade de ver essa turma, viu? Vê se não dorme mais, hein, Dedé? O horário começa às 9, já é tarde. Não, e o pior é que eu não estava dormindo, pastor Carlinhos. Esqueceu mesmo. Já esqueceu. Acontece, Dedé, acontece. Isso depois que a Pedir gente oração também pela... temos os lances aí, né? Mais alguém, irmãos? Mais alguém? Pedir oração pela vida dos irmãos aí, que vem trazendo essa palavra aí. Tem 2 semanas que eu não consegui participar, que eu estava chegando tarde do trabalho e acabei perdendo também. Mas sempre que eu posso, eu estou ouvindo, como eu falei na outra reunião que eu participei, sou novo na fé e estou aprendendo muito, né? O Marcos Antônio aí me convidou, eu gostei, e sempre que possível eu vou estar junto com vocês. Então, eu pedi oração aí, meus irmãos, pela minha família e que continue fortalecendo minha fé. O irmão falou aí sobre uma situação que hoje em dia está difícil colocar na cabeça das pessoas, né? Que a salvação é Cristo e tal. E eu tenho um arrependimento, né? O tema é arrependimento, pelo que eu vi, eu peguei um bonde andando. O arrependimento de não ter conhecido a palavra antes, né? Então, acho que, na verdade, a gente conhecia, mas relutava, né? Relutava. Eu acho que não tem outra escolha. E sábado passado, exemplo, né? Acho que a gente tem que estar sempre em oração. Eu fui para a igreja sábado de manhã e tal, e à tarde ia ter um evento de distribuição de livros, né? Na praça aqui em São Gonçalo. O nome do evento é Impacto e Esperança, né? A gente distribui livros de autoajuda, tal, para pessoas que querem. E muita gente achou que a gente estava vendendo livro. Aí eu vim para casa e às 3 horas eu tinha que voltar. Minha esposa foi trabalhar e eu fui com meus 2 filhos. A gente tal, só que eu pensei assim, cara, será que eu vou? Estou de serviço domingo, não sei o quê. Aí não, eu vou. Eu falei, uma vez que eu fosse me entregar à igreja, eu queria trabalhar. Então, estou trabalhando, estou liderando uma parte dos jovens assim, porque quanto mais você trabalha, eu acredito, na minha concepção, mais a gente fortalece nossa fé, né? E vem coisas novas. Então, foi cansativo, mas foi prazeroso. A gente passou esse livro aqui, né? O pessoal na rua a gente explicava o conteúdo do livro, assim, mas tinha gente que pensava que era para vender e se afastava. A gente, não, é doação, é um presente que a gente está te dando. Aí o pessoal aceitou o estudo do livro, né? A chave da virada. Tá bom? Muito bom, Joelson. Continua trabalhando para o Senhor, porque Ele é um bom pagador, né? As bênçãos Amém. certamente estão vindo e virão muito mais ainda na sua vida, na sua família. Vamos orar pela sua família, pelo seu fortalecimento, viu? Glória a Deus. Obrigado. Pastor Carlinhos, Sim, eu queria pedir oração pelo Marcelo, pela dona Josefa e pelo Cício, que o Cício foi internado esse dia, ficou 3 meses na UTI, amputou uma perna e amanhã acho que vai internar, mas não sabe se vai. Já perdeu 2 dedos da outra perna, não sei se vai ser operado, né? Nas clínicas. Então, chama Cício. vamos orar sim, Lorival. Mais alguém, irmão? Pastor, só para não esquecer, Lúcio, Bruno e Jeane, e eu queria pedir oração para a pastora Gilda, pastor. Eu encontrei ela ontem no mercado, mas a fisionomia dela está tão triste, ela está tão abatidinha, eu quase nem conversei com ela, só cumprimentei, mas eu senti que ela estava bem abatida mesmo, para a gente orar por ela. Nós encontramos com ela aqui, ela vem voltar aqui nas eleições, né, na escola perto da minha casa. E a última vez a gente encontrou ela e a filha, conversamos bastante.
Ela estava bem, mas vamos orar, né? Às vezes a pessoa fica abatida por algum motivo e vamos orar por ela. Mais alguém, irmãos? Pelos nossos irmãos que Oração pela minha esposa também, que está com uma gripe forte aí, viu? Me ajuda em oração. pela vida dos irmãos, Amém, pastor Carlinho, amém. pela vida dos, Nas nossas orações aqui também. Pode falar, Ricardo. pela vida dos irmãos que não têm vindo na reunião, né? O Fabiano, o irmão lá de Paris, enfim, essa turma. Amém, amém. Sim, é verdade. O Ricardo, você falou do Fabiano, eu falei com ele essa semana, ele está com um trabalho que ele está chegando, acho que 11 horas na casa, tenho conversado com ele, mas ele está bem, está firme na fé, só que infelizmente ele não consegue chegar a tempo de participar. Eu lembro que você comentou a outra vez, né, Ricardo? Mas vamos orar. Mas ele me passou mensagem essa semana de novo, justificando, eu creio que ele está tranquilo nesse sentido, viu, Ricardo? É importante a gente sempre manter contato e também orar, né? Para que Deus dê. Ele está trabalhando, a gente entende, mas quem sabe o horário do serviço pode mudar, e aí, né? Amém. Ele gostava muito de participar da nossa reunião. Mas eu creio que as gravações estão sendo extremamente úteis. Então, lembra ele, Ricardo, para ele assistir as gravações, né? Isso é importante. Então, vamos orar, irmãos? Vamos orar? De oração, pastor, também para mim. Pois não. Está viajando amanhã. Está indo lá para Espírito Santo aí, passar o feriado lá com a família. Que gostoso, hein? Isso. E só para atualizar o Joelson, né? Que esse irmão lá na França é o Valdemir. O Valdemir, de vez em quando, participa aqui com a gente. É verdade, Valdemir, não é fácil o fuso horário lá, né? Marquinhos, então vai ser menos um no futebol amanhã, né? Então eu vou. Eu vou viajar à noite. Valeu. Muito bom. Então vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado a Deus por esse momento tão especial. Senhor, desta equipe que está sempre disposta a se reunir para aprender, para compartilhar, para trocar experiências. E somos gratos, ó Pai, estamos sendo agraciados pelo Senhor de termos esse tempo tão precioso. Nossos irmãos tão distantes, mas nós estamos próximos através desse meio de comunicação. Senhor, somos gratos por isso, por essa tecnologia que hoje nos proporciona estarmos vendo, estarmos compartilhando em tempo real, ó Deus, aquilo que estamos aprendendo e compartilhando também. Senhor, também colocamos agora esses pedidos que foram mencionados aqui, para começar o nosso país, o Brasil, Senhor. Tu és Deus de poder e o Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, está presente nessas reuniões que têm sido feitas, ó Pai, reuniões, às vezes, maquinando coisas malignas, mas nós sabemos que o Senhor que vê e sabe, pode todas as coisas, tem poder para julgar cada uma dessas situações. Então, Senhor, liberta o Brasil da mentira, do engano, da fraude, da corrupção, da maldade, da injustiça. Liberta, Senhor, a nossa nação. E como servos que somos, temos a obrigação de continuarmos orando, clamando e esperando no Senhor, que é o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Também oramos, Senhor, pela família do João e da Maria, Deus, que perderam aquele bebê, a família perdeu, Senhor. Conforta esses corações, para que o Teu Espírito Santo venha como um bálsamo, Senhor, para suprir esta perda, esta separação. O Senhor é Deus que pode. Então, nós clamamos por eles, sabendo que o Senhor ouve e atende pela Tua misericórdia. Oramos pela saúde da Maria e também a mãe do Paulo, Senhor. Tu sabes, ó Deus, a necessidade física que ela precisa, a cura, a libertação. Visita, Senhor, a Dona Maria, põe as Tuas mãos de poder, curando, libertando de todo o mal. Que o Paulo brevemente possa ter notícias, que ela esteja bem, que ela estará bem e que possa glorificar o Teu nome. Então, nós estamos unidos em oração, clamando, Senhor, pedindo a Tua graça, o Teu poder restaurador. O Osni também está nesse processo de restauração, restaura completamente a sua saúde, seu corpo físico, Senhor, a sua imunidade, que ele possa ser, ó Deus, totalmente curado desta gripe, desse vírus, seja o que for, em nome de Jesus. O Senhor tem compromisso com aqueles que são Teus. Então, nós clamamos e declaramos
a recuperação para a glória do Senhor. O Ricardo, Senhor, que vai fazer o culto amanhã com aquele grupo maior, a equipe maior, Senhor, dá sabedoria, dá discernimento, dá orientação. E, acima de tudo, fala aqueles corações, quebranta aqueles corações. O Senhor abriu esta porta, Senhor, não é por acaso que Ele está tendo esta oportunidade. Então, Senhor, trata com pessoas, muda corações e salva para a glória do Teu nome. Ajuda lá, Senhor, nesse ministério. O Joelson, Senhor, pede pela sua família e também o fortalecimento da sua fé. Continue usando, Senhor, o Joelson nesse ministério que o Senhor confiou nas suas mãos, para que ele seja grande bênção para a glória do Teu nome. Usa, Senhor, poderosamente, ó Deus, e também abençoa de uma forma especial a sua família. O Lorival pede, ó Jesus, pelo Marcelo, pela dona Josefa e pelo Cícero, que aquele problema na perna, Senhor, em nome de Jesus, põe as Tuas mãos ali, Tu és Deus de milagres, Senhor, e que eles saibam que o Senhor tem todo o poder, é o médico dos médicos, é aquele que não há limites para o Teu agir. Então, nós estamos unidos em oração, sabendo que o Senhor pode nos dar o privilégio de ouvirmos esses testemunhos para a exaltação do Teu nome. Mais uma vez, colocamos o Lúcio, o Bruno e a Giane, Senhor, sustenta essas vidas. O Lúcio, Senhor, que se firme cada vez mais nos Teus caminhos, e o Bruno e a Giane, Senhor, tem misericórdia, compaixão da luta que eles enfrentam, Senhor, da debilidade física, Senhor. Por favor, ó Deus, ouça o nosso clamor, ouve, Senhor, a nossa oração, ajuda-os, ó Pai, de uma forma especial, colocando pessoas comprometidas em auxiliá-los, em ajudá-los, e fortalece a vida física e espiritual deles também, nós te pedimos. A pastora Gilda, Senhor, o Senhor é que sabe o que acontece, o que se passa, mas ela é tua serva, e nós pedimos, Senhor, uma bênção especial, a alegria do teu Espírito Santo que esteja sobre ela, Senhor. Tu sabes o que ela precisa, o que ela necessita, e nós nos unimos em oração em favor da vida dela, da sua vida física, Senhor, espiritual, que o Senhor esteja abençoando de uma forma muito especial. A minha esposa, Cidinha, Senhor, que está com essa gripe, dá, Senhor, também o vigor, a saúde. Repreendemos em nome de Jesus toda a virose, toda a febre, toda a gripe, que caia por terra em nome de Jesus, que ela esteja restaurada para continuar trabalhando para o louvor da tua glória. Os irmãos Fabiano, Senhor, e o Valdemir lá em Paris, Senhor, põe as tuas mãos. Fabiano, Senhor, que gosta muito desta equipe, desse trabalho, está sendo, ó Deus, impossibilitado de participar pelo seu trabalho que realiza. Então, ó Deus, prepare esse momento, que ele possa estar novamente conosco, e também o Valdemir, que ele possa ter esses momentos com a gente assim que puder. Oramos por eles. A viagem do Marquinho lá para o Espírito Santo, guarda, protege, acampa o teu anjo ao redor dele, abençoando, livrando de todo perigo, de todo mal, que ele possa encontrar a família bem, que todos se alegrem, que possam passar dias abençoados, ó Deus, dias felizes na tua presença. É a nossa oração. Dá-nos uma noite de paz, tranquila, de repouso, o restante da semana também na direção do teu Espírito Santo, é que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Glória a Deus. Paulinho, aquele abraço. Boa semana, irmãos. Deus abençoe. Ricardo.